Pedimos ao Senhor que fale com a tua igreja dentro da palavra. E que essa palavra, meu Deus, possa trazer uma mudança, uma transformação na nossa vida. Que nós possamos sair daqui hoje diferentes. Que nós possamos sair daqui confiante e acreditando na nossa vitória. Porque só o Senhor pode nos abençoar e mudar a nossa história. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se assenta em nome de Jesus. Igreja, não precisa eu pedir para você dar glória a Deus. Você vai dando glória a Deus assim, de 1 em 1 minuto, de 3 em 3 minutos. Entendeu? Vai dando glória a Deus, tem que dar glória e recebe vitória. Quando você vê que o negócio é bênção para você, você vai ter glória. Quando você vê que é correção, você também dá glória. Amém? Glórias a Deus. Isso. Obrigado, Cidade. Não posso ligar com você de jeito maneira. Tem 3 pessoas aqui na igreja que eu não posso ligar. Eu não vou revelar o nome dela, mas todo mundo sabe quem são elas. Hã? Ah, mentira. Você, meus parabéns, meu irmão. Tá de quantos meses? Mentira. Como tinha feito ligadura? A pastora? Ih, surpresa, é uma menina agora. Tô brincando, irmãos. Vai descontrair. Preste atenção no que eu vou falar com você. A palavra de Deus aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, nós vamos ver Jesus falando algumas coisas importantes para os 70 discípulos de Jesus, que foram separados por ele para que pudesse ir levar o Evangelho, levar a palavra, levar cura para os enfermos, levar o reino de Deus para as pessoas. A Bíblia vai mostrar aqui tudo aquilo que Jesus vai falar para esses 70 discípulos. Coisas muito importantes, coisas que vão fazer uma grande diferença na vida daqueles discípulos. E a Bíblia vai dizer, aleluia, no versículo 1, vamos começar a ler agora. Ela diz assim, acompanhe-me aí em Lucas capítulo 10. Fique com sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos precisar trabalhar com o texto aberto. Diz assim, e depois disso designou o Senhor. Quem é o Senhor, igreja? Quem é o Senhor, igreja? Quem é o Senhor, igreja? Ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então veja que Jesus, ele separa 70 discípulos e manda que esses 70 discípulos fossem primeiro do que ele a algumas cidades, aleluia, para preparar o caminho. E ele vai dar algumas instruções para essas pessoas, para esses discípulos, para que eles fossem à frente. E eles tinham algumas coisas importantes para fazer. O versículo 2 diz assim, e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Olha que Jesus aqui tinha uma grande preocupação com a sua obra. Jesus aqui tinha uma grande preocupação com a sua igreja. Jesus aqui tinha uma grande preocupação conosco. Porque os obreiros são aqueles que vão ser canal
Jerusalém. O evangelho não vai ficar só em Israel. O evangelho não vai ficar só aqui nessa região, mas o evangelho do meu Pai, assim ele falando, eu posso conjecturar. O evangelho do meu Pai, ele vai por toda a terra. Ide por toda a terra e pregai o evangelho. Jesus sabia que era necessário pedir a Deus para mandar ceifeiros, para mandar obreiros, para mandar trabalhadores para a obra do Senhor. Era necessário pedir ao Pai. Sabe por quê? Quem prepara você para a obra de Deus. Então, quando na igreja tem um obreiro, quem mandou esse obreiro? Deus. Preparou você, escolheu você, ungiu você. Assim como foi falado aqui, que Davi foi ungido rei, recebeu a unção, Deus separou ele para ser rei. Ei, Deus também separou você para uma obra. Deus também separou você para um negócio, para o reino dele. E é necessário que você abra o coração para isso acontecer. É necessário. Deus ele fala, olha, ora para que o meu Pai mande ceifeiros. Ou seja, a obra é grande, a seara é grande. Aquilo que eu tenho com vocês na terra é coisa grande. E isso só vai acontecer se você abrir o coração. Isso só vai acontecer. Cada um tem um chamado. Cada um tem algo para fazer na casa de Deus. Tem aqueles que são obreiros, recebem a consagração, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, e tem essa irmã que ora, tem essa irmã que acorda às vezes de madrugada e fala, vou orar pelo pastor, vou orar pelaquela irmã. Eu vi que ela chegou na igreja hoje cabisbaixa. Eu não conheço ela, mas eu olhei para ela e eu senti no meu coração de orar pelaquela irmã. Eu vi que o pastor estava conversando com aquela irmã da matriz, aquele irmão da matriz, e eu senti no coração o desejo de orar por ela. Talvez o seu chamado é para orar. Talvez o seu chamado é para você tocar bateria, tocar teclado, cantar, louvar a Deus, tocar guitarra, tocar baixo. Talvez Deus chamou você para alguma coisa, meu irmão. Alguma coisa. O seu chamado ele não pode parar. Glória a Deus. Agora vamos continuar o texto, versículo 2 novamente. Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Olha o versículo 3, é muito forte. Deus está falando que nos manda como cordeiros no meio dos lobos. Sabe o que isso quer dizer? Que nós vamos enfrentar afrontas, perseguições, ataques, seremos feridos, porque cordeiro no meio de lobo com certeza vai ser ferido pelo lobo. Ou você acha que lobo no meio dos cordeiros vai ficar aí fazendo jejum? Só se fosse o leão que estava na cova dos leões lá com Daniel. Ali era uma fera em Jesus. Mas numa situação normal, os cordeiros no meio do lobo vão ser feridos, vão ser atacados, vão ser machucados. Jesus falou, eis que eu estou enviando vocês como cordeiro no meio do lobo. O cordeiro no meio do lobo não tem como se defender, não é verdade? Mas todo cordeiro tem um pastor, não tem? Agora eu nunca vi lobo com pastor, você já viu? Nunca vi. O lobo anda em quê? Em matilha. Tem pastor de lobo, se tiver vai ser comido pelo lobo, irmão. O lobo não
desculpe os da sociedade protetora dos animais, mas eu não gosto de lobo, não. Eu gosto de cachorro, agora lobo, descomplicado. Só que Jesus está falando, ó, eu te envio como cordeiro no meio do lobo. É como cordeiro que Deus está te enviando, mas só que o cordeiro tem pastor. Pastor defende, pastor protege, pastor guia. Pior, o problema seria se Deus falasse assim, se Jesus falasse assim, eu estou te mandando como se fosse lobo. Aí lobo não tem pastor, ou seja, vai ficar perdido. Por mais esperto que seja, uma hora vai ficar perdido, uma hora vai precisar que alguém defenda e não vai ter ninguém para defender. A melhor coisa que tem é você ser um cordeiro. Ah, mas cordeiro é bicho manso, né? É presa fácil. Tenta mexer com dele para ver. O pastor corre em cima. E eu quero falar uma coisa para você: o pastor não é pastor Fábio, não é qualquer outro pastor de carne e osso, mas o pastor que eu estou falando se chama Jesus Cristo. Ele é o seu pastor. Ele te envia e ele guia você, ele cuida de você, e se você tiver feridas, ele coloca remédio na tua ferida. Ele não te deixa morrer. Se você for cair no penhasco, cair no precipício, se você se perder, ele vai atrás de você. Se você for cair, se machucar, ele salva você. Ele não vai deixar você cair no precipício. Ele não vai deixar você cair no buraco. Ou seja, o seu pastor não vai deixar você morrer. No meio da luta, no meio da prova, no meio da dificuldade, ele não deixa você morrer. Tem hora que parece que você vai morrer, meu irmão amado. Tem hora que a luta é tão grande, que os ataques dos lobos são tão grandes, que parece assim, e o cordeiro vai morrer. Só que de repente aparece um pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele aparece para cuidar. Se eu fosse você, glorificava a Deus, você que é cordeiro. O versículo 4 vai dizer: e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém salteis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Quem está entendendo da glória? O que Jesus está falando é o seguinte: olha, vocês vão e não se preocupem com as coisas da terra. Por isso que ele está falando, não precisa levar sandália, não leva nada, não leva bolsa, não leva alforje, não leva nada. Vai por conta de mim. Confie em mim. Confie em mim que eu te sustento. Vai que eu te sustento. Vai que eu te guardo. Vai que eu te alimento. Vai que eu seguro na tua mão na hora da dificuldade. Vai que na hora do choro eu enxugo as lágrimas. Vai que na hora que você pensa que está sozinha, eu estou contigo. Na hora de se levantarem contra você para tentar te destruir, eu vou mostrar que eu sou na sua vida. Fica tranquilo, apenas vai. Não leva alforje, não leva nada. E tem mais: quando chegar na casa de um filho de Deus, ou melhor, quando chegar em alguma casa, você sauda com a paz. Receba a paz. Se ali tiver um filho de Deus, vai receber a paz vai repousar sobre ele. Agora, se ele não receber, ou seja, quem rejeitar as coisas de Deus, quem rejeitar a palavra de Deus, quem rejeitar os ensinos
ensinamento de Deus, quem rejeitar a vontade de Deus para fazer as suas próprias vontades, não tem problema. Ensina a palavra. Glória a Deus. Lança a paz. Lança a palavra. Profetiza. Não tem problema. Se a pessoa não aceitar, fica tranquilo. As bênçãos que você profetizou para ele, volta tudo para você. Por isso é importante você profetizar bênção. Não perde o seu tempo amaldiçoando os outros. Porque se você lança a maldição volta para você. Agora, se você profetiza vitória para a pessoa, mesmo que a pessoa seja sua inimiga, ela seja sua inimiga, você não tem inimigo. Glória a Deus. Mesmo que seja seu inimigo, profetiza vitória para ele. Sabe por quê? Porque aquilo que você lança sobre aquela pessoa volta para você. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que você semear, isso você vai colher. Está dizendo a palavra, Jesus falou isso. Isso que o homem semear, é isso que ele vai colher. Se eu não amaldiçoo, se eu não perdoo, se eu não ajudo, se eu não estendo a mão, é isso que eu vou colher. A gente vai colher tudo aquilo que a gente plantar. Mais cedo ou mais tarde. Plantou um pé de manga. Vai ter manga ano que vem? Tem não. Tem daqui a 2 anos? Também tem não. Daqui a 3 anos? Não tem nada. Só se fosse espécie infrajunta e criado no laboratório. Já vem da feira com manga. Eu já vi árvore vindo da feira com manga. Eu já vi árvore frutífera vindo da feira com goiaba. Pequenininha desse tamanho. Feito pelo homem. Sabe por quê? A bênção do homem, ele quer na hora. Só que a de Deus não é assim não. As coisas do homem para hora, para homem, já cria uma árvore com fruta. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi o sujeito já cria uma árvore desse tamanhozinho, demora alguns meses, 20 já está dando fruta. Uma árvore comum demora anos para poder gerar fruto. Só que, sabe o que está acontecendo? As pessoas não têm mais paciência para esperar. As pessoas não têm mais paciência para poder viver na presença de Deus e ver Deus honrando, abençoando. Aí muitas das vezes quer trocar por facilidades. Aquilo que vem fácil, vai fácil. Aquilo que Deus não dá, não é bênção. Porque tudo vem da mão dele. E ele é dono de tudo. Então, se o outro te deu, você está recebendo é roubo. Eu não tenho nada. Você tem. Tudo. Eu não tenho absolutamente nada. Aí eu pego e chego para alguém e dou. Eu estou dando que eu roubei quem? Roubei seu. O diabo rouba para poder dar. O nome dele é ladrão. Ele vem para roubar, mas para destruir. Agora aquilo que Deus dá, Ele te dá porque é dele. E Ele divide tudo com você. Porque Ele mesmo disse, olha, tudo isso é teu. Glória a Deus. É tudo nosso. Tudo aqui é nosso. Porque nós somos filhos de Deus. Diga glória a Deus. Vamos continuar a leitura. Em que versículo paramos, igreja? No 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Ou seja, não é para você escolher. Aqui o negócio começa a apertar um pouquinho mais. Porque tem muita gente que quer escolher. Tem muita gente que quer escolher as coisas de Deus. Deus preparou algo para você. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que você quer escolher. Só que você quer fazer as coisas do seu jeito.
certeza, meu irmão, é muito melhor. E Jesus está falando, quando vocês chegarem na casa das pessoas que receberem, o que vocês têm que fazer? Comer aquilo que puserem na mesa. Aleluia. Cheguei lá na casa da Thalita e do Marcos, me ofereceram empadão. Isso é uma suposição, tá? Porque tá difícil de eu ir lá fazer uma visita. Passou da hora, meu irmão. Eu até pensando em botar você no banco. Ouviu, né, Thalita? É brincadeira, Thalita. Mas se quiser, não é. Aí eu chego lá na casa dele, preparou um empadão. Aí eu digo pra ele assim: eu não quero empadão, quero galinha com batata. Ué, que isso, rapaz? Tu tá na minha casa pra escolher? Tu tá na minha casa pra escolher o cardápio? A Bíblia está falando: come aquilo que puser na mesa. Aleluia. Irmão, se eu for na sua casa, você botar lá uma baiana, eu não gosto, você nem vai saber que eu não gosto. Eu vou comer e raspar o prato. Sabe por quê? Porque minha mãe me deu educação, irmão. Aleluia. Minha mãe me deu educação. Oi? Ah, mas aí você botou uma de amendoim e uma de coco. Aí o que eu fiz? Fui na de coco. Tem que ter estratégia, né, Jéssica? Tem que ter estratégia. Mas eu dei uma provada na de amendoim. Eu dei uma picada. Você comeu amendoim? Eu não gosto. E tava gostosa. Fica quieto. Aí o sujeito fala assim: não, eu não vou comer não. Sabe o que isso mostra, sabe o quê? Que a pessoa está escolhendo onde não é para escolher. As coisas de Deus não é para você escolher. As coisas de Deus não é cardápio. Quer escolher, vai para um restaurante, meu. Quer escolher, senta lá na mesa do Hélio, do Gugu, aonde você quiser. Irmão, senta lá na mesa lá e escolhe o que você quer comer. Ah, eu quero comer frango cubano, toma. Ah, eu quero comer churrasco, bife, toma. Eu quero hambúrguer com batata frita, toma. Ué, uma picanha? Não, irmão, é contigo mesmo. Você está no lugar aonde é para você escolher. Tem que entender as coisas. Às vezes você está num lugar onde não é para você escolher. Ou você está numa situação onde não é para escolher. Que situação é essa? As coisas de Deus. Deus te chamou para você pregar a palavra, você não tem que ficar de resenha. Deus te chamou para você louvar, você não tem que ficar de resenha. Deus te chamou para orar, para ser profeta, para abrir a boca e falar, você não pode ficar de resenha. Tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou como uma pessoa de oração que não aparece e ninguém vê. Deus te chamou para ser um mantenedor. Mas Deus me chamou para poder ajudar os médicos sem fronteira. Ajuda, meu irmão. Ajuda. Deus me chamou para poder ajudar o povo lá da Unicef que ajuda o povo na guerra. Ajuda. Ajuda. Você não pode ficar escolhendo aquilo que Deus te chamou. A única coisa que você tem que escolher é namorado, namorada, time de futebol, o cardápio na hora que você vai escolher, na hora do jantar. É isso que tem que escolher. Agora, o chamado de Deus você não tem que escolher, não. Não tem. Tem que obedecer. E qual versículo parando, igreja, para a gente dar continuidade? 8. E em qualquer cidade em que entrares, os recitais, aqui já li, versículo 9. Curai os enfermos.
houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Preste atenção, quando Deus chama a pessoa, Ele entrega dons, Ele entrega ferramentas especiais. Jesus, ele tinha muita preocupação com os enfermos. Às vezes, eu já fui muito criticado, sabia? Por orar, por fazer questão de orar pelos enfermos. Já fui muito criticado por isso. Por aqueles que não gostam. Não o povo daqui. O povo daqui, se não gostasse, não estava aqui. Mas alguns que, às vezes, não gostam de fazer esse tipo de trabalho. Mas eu sei que Jesus, ele ordenou isso. A igreja, os discípulos, eles têm que orar pelos enfermos. E quando os obreiros oram pelos enfermos, sabe o que acontece? Eles são curados. Deus, ele cura. Porque ele deu para nós o dom da cura. O dom para expulsar demônio, ou seja, libertação. Deus nos deu poderes espirituais. E a cada um que Deus deu esses poderes têm que ser utilizados. Você faz parte de um dos 70, meu. Que agora não são 70, são 70 milhares. São milhares e milhares e milhares. Já não são somente 70. E você tinha que se alegrar com isso. Se alegre com isso também. Se alegre com isso. Vamos partir para o final agora. Cure o enfermo e anuncia para ele que é chegado o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? Jesus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se vos pegou, sacudimos. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, se você falou de Deus para alguém, se você tem feito a sua parte, seja falando de Deus para os seus filhos, seja de Deus falando para o seu marido, seja falando de Deus para a sua esposa, seja falando de Deus para o seu amigo de trabalho, seja para quem quer que seja, você tem falado e a pessoa não tem dado ouvidos a você, não tem problema. Quando Jesus está falando aqui, ó, sacode o pó daquela cidade, bate até as sandálias, não leva nada. Sabe por quê? Jesus não quer que você leve culpa nenhuma sobre as decisões dessas pessoas. Jesus não quer que você tenha culpa de nada. Sabe por quê? Salvação é individual. Reino de Deus que Jesus está falando é salvação. Reino de Deus não é carro. Eu falei para ele que Deus ia abrir a porta para ele, para ela ia dar um carro, e ela não acreditou. Ei, isso não importa. O que importa é salvação. Eu falei para ela assim: você está curado. Ela não acreditou. Pouco importa. Se morrer enferma, glória a Deus. Se subir, o mais importante não é que curou. O mais importante não é que levantou o paralítico. O mais importante não é que o cego enxergou. O mais importante não é que o surdo está ouvindo. O mais importante é o que está escrito no versículo 20. E agora eu peço à igreja para ficar de pé. Oh, aleluia. Mas vos alegreis, mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai
Senhor está o vosso nome escrito no céu. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele falou que você não precisa se alegrar, não tem, você pode até se alegrar, mas o motivo principal da sua alegria não pode ser que você ganhou um carro, não pode ser que você conquistou uma casa, não pode ser que você conquistou, realizou um sonho que você tinha. Fique alegre, meu irmão, fique alegre com tudo isso. Fique alegre até pela luta, não tem problema. Mas o motivo maior da sua alegria tem que ser, sabe qual? O seu nome escrito no céu. No livro da vida. Aonde ninguém apaga. Aonde ninguém pode tirar o teu nome de lá. Você tem que valorizar, buscar dar valor. É a sua salvação. Porque às vezes a gente valoriza só os bens materiais, só as conquistas, e na hora da luta a gente blasfema, a gente reclama. Por quê? Porque a gente esquece que o maior tesouro a gente já conquistou. E sabe qual é o maior tesouro? O nome no livro da vida. Esse ninguém rouba. Teu patrão pode te mandar embora, mas ele não consegue apagar o seu nome no livro da vida. A sua esposa pode te mandar embora, mas ela não consegue apagar o seu nome no livro da vida. Seu marido pode te mandar embora, mas ele não consegue apagar o seu nome no livro da vida. Ninguém pode apagar o seu nome no livro da vida. Ou seja, a sua salvação está em primeiro lugar. A sua salvação está em primeiro lugar. A sua alma, ela tem que estar em primeiro lugar. Feche os seus olhos agora, vamos adorar esse Deus. Adore Ele em espírito e em verdade. Feche os seus olhos.